Livro de Gênesis, se você tiver dificuldade eu te ajudo. Livro de Gênesis fica no Velho Testamento. Ele é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo de número 21. Gênesis, capítulo de número 21. Encontrou, diga aleluia. Vamos lá para o verso 14 ao verso 21. Eu quero falar com vocês que Deus tem resposta no meio dos desertos da nossa vida. Vou repetir, Deus tem resposta no meio dos desertos da nossa vida. Vou repetir, Deus tem resposta no meio dos desertos da nossa vida. Muitas vezes a gente enfrenta alguns desertos e a gente pensa que Deus não está lá. Mas Deus está no percurso, Deus está no caminho, Deus está na trajetória, Deus está manifestando a glória dEle para que a gente entenda que Ele cuida de nós. E Ele é um Deus que fala conosco, Ele fala. Nós muitas vezes batemos cabeça, nós muitas vezes erramos, nós muitas vezes não entendemos o que está acontecendo. Mas deixa eu te falar, você tem um Deus vivo que fala. Vou falar de novo, tu tem um Deus vivo que fala. O teu Deus fala, o teu Deus fala, e Ele vai falar com você. Olha o que diz esse texto, queridos. Esse texto de Gênesis, capítulo de número 21, verso 14, começa dizendo assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo-a sobre os seus ombros, sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu a ela, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Verso de número 15. E consumido toda a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, em outras traduções, arbustos, e foi-se assentar-se em frente dele, afastando-se à distância de um tiro de arco, em torno de 800 metros, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. Presta atenção, ela colocou como a única esperança ali, dizendo que eu não veja morrer o menino. Eu não estou falando de uma amiga, eu não estou falando de uma companheira, eu estou falando da mãe, quem gerou o menino. E ela estava vendo a última resposta. Ela sai de casa com um odre de água e um pão. Quando tudo acaba, que fala ali no caso da água, ela não vê saída. E ela põe o menino debaixo do arbusto, fica de uma distância de 800 metros e diz, que eu não veja morrer o menino. E assentando-se em frente, levantou a sua voz, e o quê? Você já reparou que há momentos para nós que só sobra o choro? E há momentos que também nem choro tem mais? Você já passou por esses momentos da vida? Alguém já passou por isso? Ou só foi eu? Porque tem hora que a gente olha e diz, cara, o que faz? Só chora. Eu choro. Quando eu lembro dessa situação, eu choro. Quando eu vivencio isso, eu choro. Mas tem hora que até o choro falta. Aí você diz, Senhor, eu acho que nem lágrima mais. Aqui agora já está igual deserto. Até para chover está difícil. Mas você precisa crer. Porque quando ela se assenta de frente, levanta a sua voz e chora, olha o que vai acontecer no verso 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar que estás. Deus ouviu a voz do menino. Tem hora que nem você entende, mas tem hora que Deus talvez não está nem entendendo sua oração, mas está ouvindo a oração e a intercessão de alguém pela tua vida. Tem alguém que está fazendo oração, e você pode ter certeza, a resposta vai chegar. A resposta de Deus vai chegar. A voz de Deus brada, e Deus diz, Deus ouviu a oração do menino, desde o lugar aonde tu estás. Verso de número 18. Ergue-te, levanta o menino, e pega-o pela mão, porque dele farei uma grande... Ei, eu leio no versículo anterior, que ela estava entregando o menino esperando a morte. No versículo subsequente, Deus dá uma virada, e fala, ergue-te, e levanta o menino, porque tem milagre de Deus para a tua vida. Ei, eu não sei como você adentrou aqui hoje, mas eu quero lhe dizer, tem palavra de milagre para a tua vida hoje.
Tem uma história que vai ser mudada hoje na tua vida. Aonde você estava enxergando o fim, Deus está dizendo: ei, ergue-te hoje, levanta a tua mão e acredita que o sobrenatural de Deus vai acontecer sobre a tua história. Você precisa acreditar, porque olha só, ela diz, o anjo disse: ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. A promessa só era para ela, para o filho também, e só era a resposta só de dar água ali naquele momento? Não, já está falando até do futuro. O teu Deus conhece o teu presente, conhece o teu passado e conhece o teu futuro. Você está olhando e não está entendendo nada, mas Deus tem resposta para você. Aí no verso seguinte, verso 19: e abrindo-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher de odre de água, e deu a beber o menino. Veja bem, abriu os olhos, ou Deus criou o poço? Você já reparou que quando você está num problema, você está enfrentando uma situação, você fica como alguém que está cego? Todo mundo está vendo um milagre, mas só você não enxerga. Você já reparou que quando você enfrenta uma situação, e essa situação é difícil, aquela situação te cega? A mulher estava tão cega que ela estava do lado onde tinha água, mas ela sentou do lado e não conseguiu enxergar. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje. Você crê nisso? Deus irá abrir os teus olhos hoje. Ei, o teu milagre já está do teu lado. A resposta de Deus já está do teu lado. Vai ter provisão de Deus para a tua vida, e você vai enxergar o que Deus irá fazer. Pastor, o que está faltando? Deus criar o meu milagre? Não, Deus abrir os meus olhos. Quem sabe você está dizendo: Deus precisa criar o meu milagre. Deus está dizendo: não, o seu milagre já está pronto. Eu só quero abrir os teus olhos. Eu só quero abrir a tua visão. Porque se você abrir a tua visão, o milagre está do teu lado. A cura está do teu lado, a resposta está do teu lado, mas você está tão envolvido com o problema, tão embaraçado com o problema, que você não está conseguindo enxergar. Você está olhando morte, e Deus está dizendo: já tem resposta para você. Então olha o que vai dizer, verso 20. E era Deus com um menino, que cresceu, ó a promessa, que cresceu, habitou no deserto, e foi flecheiro. Verso 21. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito, para dar para ele. Formou família. O que parecia morte, virou vida. Pai, eu quero orar agora. Eu quero orar, Pai, para que o Senhor nos tire dos problemas. Para que eu e os meus irmãos não possamos ficar envolvidos e olhando somente as adversidades. Muitas vezes a gente está tão envolvido com tantas situações adversas, que a gente não está conseguindo ver a resposta do Senhor. Aquela mulher caminha perdida, mas o Senhor dá direção para ela. Ela pede água. Ela ali, Senhor, chega naquele deserto. O Senhor já tinha o poço. O Senhor já tinha a provisão. O que ela não estava tendo era visão. Pai, eu quero pedir agora, assim como o Senhor abriu os olhos de Agar, abra os nossos olhos, abra a nossa visão, abra o nosso entendimento. Nós não queremos andar nem por vista, nós queremos andar por fé em Cristo Jesus. Abra a nossa visão hoje, aquilo que está nos cegando, aquilo que está nos fazendo olhar e ver somente adversidade, problema, dificuldade, situações adversas. Senhor, eu creio que o meu milagre já está pronto. Eu só quero que os meus olhos sejam abertos para me viver o sobrenatural do Senhor. Porque eu creio que o Senhor tem resposta no meio aos nossos desertos. O Senhor é um Deus de resposta. Pessoas vão sair daqui hoje com respostas de Deus para a sua vida. Pessoas vão sair daqui sabendo que o Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é um Deus que zela. Não vai morrer, não vai acabar. Não vai sair dessa situação. Essa situação não vai ser dividida. Essa situação não vai, meu Pai, não vai entrar dúvida. Nós vamos entrar com a certeza, porque o Deus que opera milagre já chegou nesse lugar. E nós cremos, Senhor, que operando o Senhor, ninguém impedirá. Abra o meu entendimento. O Senhor é o meu Deus, que me dá força a cada dia, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá uma cutucada nesse irmão, diga: você já deu um glória hoje, irmão?
A Bíblia diz que Abraão era fortalecido quando ele ficava com a boca fechada. Não é isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que Abraão era fortalecido quando? Quando ele o quê? Dava o quê? Glória. Você já deu um glória aí? Então glória a Deus, irmão. Anima. Pastor, está muito calor, tá? Você está no ar-condicionado. Quantos estão agora, irmão? Eu cheguei lá na Nigéria, lá, irmão. Era só 30 graus. Era só 30 graus na sombra e no inverno. Tá? Eu fico vendo aquele povo morando na casa de lata e você não vê ninguém reclamar. Então não reclame, agradeça a Deus. Queridos, não temas, porque justamente o Senhor é um Deus que cuida de nós. Deus ouviu a voz do menino. Dali está justamente para que aquela mulher pudesse erguer aquele menino. E Deus abre os olhos daquela mulher. A história da vida de Agar é cheia de lutas e fugas, sofrimentos e solidão, angústia e medo. Vou repetir. A vida de Agar demonstra para nós lutas, fugas, sofrimento, solidão, angústia e medo. Mas, sobretudo, também mostra superação, sustentação, provisão e intervenção divina. Você precisa entender que você também está passando por isso. Você pode estar passando por lutas, mas Deus tem superado na tua vida. Você pode estar passando por situações onde você olha e diz, parece que é o fim. Deus está dizendo, eu sou a tua provisão, eu sou a tua resposta. Talvez você está dizendo, Deus não está agindo. Meu irmão, todos os dias tem um livramento para nós, tem intervenção de Deus. Você está aqui hoje, já é um grande milagre, porque Deus te trouxe para você viver o sobrenatural dele. Por isso, querido, a trajetória dessa mulher se assemelha à de muitas pessoas que levam uma vida de solidão e abandono. Uma vida de solidão e abandono que muitas vezes a gente não tem nem com quem conversar. Tem hora que até a gente que pensa que aqueles que são amigos, ou aqueles que estão próximos, tem hora que não dá, tem hora que Deus quer, só eu e você. Tem hora que é um momento nosso, de um tratamento conosco, para que Deus possa nos mostrar quem verdadeiramente Ele é e o que Ele é capaz de fazer sobre a nossa vida. Por isso sempre enfrentamos os sofrimentos nos desertos da vida. Essa é uma linguagem que nós muitas vezes, pentecostais, usamos. Estou passando por um deserto, estou passando por um vale, estou passando por um momento difícil. Mas o engraçado é que no vale Deus também se faz presente. No deserto Deus também se faz presente. Nas lutas Deus também se faz presente. E muitas vezes aquilo que pode parecer para você uma luta, é um livramento do Senhor que Ele está nos dando para nos conduzir ao caminho da vitória. Muitas vezes você está olhando e está dizendo, é o fim. Deus está dizendo, não, é o meu projeto para te levar no percurso que eu tenho para você, para o meu nome ser glorificado. Então eu preciso entender que a Bíblia em Gênesis 16 começa a narrar a história de Agar. Nos conta que ela era egípcia e serva de Sara. Queridos, essa esposa de Abraão, embora não seja mencionado, mas eu acredito que Agar não era feia. Que Abraão não ia casar com uma mulher feia. Certamente era uma mulher formosa, trabalhadora, que servia na casa patriarcal. Aí ao mesmo tempo Sara persuade Abraão para se deitar com essa serva chamada Agar. E ali ela gera um filho. Gera um filho que, porque a Sara era estéril. Entrando anos e incrédula, Sara duvida, mas vê o filho de Agar e ela ali começa a gostar do negócio. Agar se engravida. Agar começa a desprezar Sara, porque agora ela já acha a senhora. Se Sara não tinha, Agar tem. Muitas vezes a gente não compreende esses fatos e tem problemas que nós mesmos geramos, as situações que nós mesmos criamos da nossa vida, e nós precisamos entender que há problemas que fazem com que a gente aprenda em Deus a depender dele. E aí quando Agar começa a desprezar Sara, ela vai e fala, não vou ficar aqui não, Sara está querendo me humilhar. E aí Agar pega e foge em direção ao deserto. Em Gênesis começa toda essa história, nós estamos lendo Gênesis 21, mas é já lá em Gênesis 16 que começa todo esse percurso. E na solidão do deserto que Agar tem um encontro com o anjo pela primeira vez.
Mesmo ela sendo egípcia, ela tem um encontro com o anjo, que conforme ele rever, nós vamos ver o pensamento e o caminho que reconcilia ela com a sua senhora. Por isso a gente tem que estar atento a ouvir a voz de Deus e quebrar os orgulhos da nossa vida, quebrar as barreiras, os impedimentos, para que a gente entenda o que Deus é capaz de fazer, quando também a gente sabe ouvir a voz de Deus. O tema da nossa série é justamente sobre a tua palavra. Tem coisa, irmão, que a nossa atitude, através da palavra de Deus, vai mudar a nossa sorte. É justamente sobre a palavra. E o que acontece em Gênesis capítulo 16, versos 7 ao verso 9? Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Olha onde o anjo encontra ela a primeira vez em Gênesis 16. Porque em Gênesis 21, o anjo também aparece, mas ela não enxerga a fonte que ela tinha visto em Gênesis 16. Em Gênesis 21, ela já não enxerga, mas em Gênesis 16, o anjo encontra com ela também na fonte. Você já viu que quando a gente está desesperado, não sabe o caminho, olha o que o anjo pergunta para ela, justamente: de onde vens e para onde vais? Ela só responde de onde ela está vindo. Ela disse: a tua serva veio da casa da minha senhora. Mas ela não fala para onde vai, porque quem está fugindo não tem destino. Muitas vezes a gente quer fugir do problema, muitas vezes a gente quer fugir da situação, muitas vezes a gente não quer encarar o nosso problema de frente, muitas vezes a gente fica olhando para os nossos problemas e a gente fica fugindo, e Deus fica doido para nos encontrar, colocando o anjo para falar conosco, falando com a nossa vida, e a gente não tem destino. Mas olha o que acontece com essa mulher, que é o segredo da sua vitória. Próxima à mesma fonte aonde ela que encontra com o anjo pela primeira vez, o anjo está dizendo para ela: de onde vens e para onde vais? Então disse-lhe o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha sobre as tuas mãos. Vem cá, quem estava carregando a promessa ali agora, naquele momento? Não era ela? Mas olha a palavra do anjo: volta e se humilha, porque na tua humilhação vai ter vitória. Na tua humilhação, o teu filho, aquele que você está gerando aí, eu vou garantir o futuro e o sucesso dele. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa entender a voz de Deus. Nunca podemos prosperar se temos no coração mágoa, ressentimento, que nos impede de prosseguir e receber a bênção de Deus na nossa vida. Se esse sentimento opera em nós, ele precisa ser tirado da nossa vida. O segredo é nos humilharmos e entendermos que é debaixo da potente mão do Senhor que nós temos o nosso milagre. Olha o que diz Tiago 4,10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará no tempo certo. Quando a gente se humilha, Deus é engrandecido. Pastor, mas eu não tenho condições. Pastor, não dá. Tem coisas que a gente se humilha para que Deus seja engrandecido. Há promessas de Deus na nossa vida que precisam acontecer. Há coisas que a gente precisa ouvir. Atende a voz de Deus, se humilha, se arrepende do seu ato e recebe uma promessa. Se arrepende e recebe o quê? Uma promessa. Muitas vezes nós estamos relutando com o nosso orgulho, com nossos sentimentos, e a gente não quer ceder. E a gente precisa entender, essa mulher se humilha por causa de uma promessa sobre a sua vida e a sua posteridade. Seu filho Ismael, filho de Abraão, seria um poderoso guerreiro e geraria uma nação forte e abençoada. Pastor, mas esse menino causa alguns problemas. Causa, mas não foi problema dele, foi problema do pai dele. Foi problema da Sara. Sim ou não? Existem coisas que nós plantamos na vida. Hoje nós temos os árabes, nós sabemos muitas coisas que acontecem, mas aí você vai verificar que são escolhas que a gente acaba fazendo e que muitas vezes atrapalham o que Deus tem para fazer. Agora, Gênesis capítulo 16, verso 10 ao 13, vai dizer assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Uau! O que isso quer dizer, pastor? O Senhor vai te acudir na tua aflição. No meio dos teus vales,
aquilo que você ainda possa ter falhado, Deus vai lhe acudir no meio das suas aflições. Deus não vai te desamparar. Deus não vai deixar você só. Deus vai vir com a mão dele e o nome dele vai ser glorificado. Deus vai vir justamente te acudir no meio desta aflição e a bênção dele vai reinar. Olha o que diz: ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Habitará entre fronteiras a todos os seus irmãos. Então ele o invocou, o nome do Senhor, e lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei nem eu neste lugar para aquele que me vê. Você está achando que o teu Deus não está te vendo? Você está achando que o teu Deus não sabe o que você tem passado? Você está achando que o Senhor não conhece as suas lutas e as suas adversidades? Tem hora que a gente até fala: não quero nem falar. Mas você está enganado. Até as nossas lágrimas têm como gemidos inexprimíveis. E o Senhor interpreta. Há pessoas que aos olhos parecem assim: perdi a fé. É engano teu, perdeu nada. Eu tenho certeza que tem algo que está sendo gerado dentro de você, que o nome do Senhor vai ser glorificado. O que eu e você não podemos é ficar relutando com as nossas lutas e com os nossos egoísmos. Nós precisamos a cada dia acreditar que o nosso Deus nos vê no meio das nossas aflições. O teu Deus está te vendo. E eu quero lhe dizer: tem anjo de Deus que vai falar contigo. Tem anjo de Deus que vai se colocar aí para você entender que ele está cuidando e vai cuidar de você. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Ismael significa, como o próprio nome, seria a prova de que Deus tinha livrado a sua angústia e os seus medos. Quantos de nós temos medo do novo? Quantos de nós temos medo de arriscar? Quantos de nós agimos e muitas vezes estamos inseguros? Pastor, mas é a minha idade. Pastor, é a minha insegurança. Deixa eu te falar, você tem um Deus que sabe trabalhar. Deixa eu lhe falar, para aquela mulher saindo da casa de Abraão, veja bem, ela estava trabalhando, não era na casa de qualquer um não, era de um patriarca. Ela estava trabalhando na casa de quem era o pai da fé. E ela é expulsa, ela é colocada para fora de casa. Que esperança que aquela mulher tinha? Aos olhos ela poderia dizer: alguém vai querer comprar uma escrava agora? Alguém vai querer uma serva agora, nesse momento? Aí grávida, ou com um filho, nesse momento? Mas é onde a gente pensa que os homens podem nos abandonar. Mas tem um Deus que está nos vendo e vai vir com resposta para a nossa vida. Por isso, gera-se uma contenda quando Ismael passa a zombar da situação. E aí essa mulher enfrenta uma segunda luta. Na primeira, ela humilha e volta. Ela se humilha e volta. Mas ela se humilha e volta para que justamente a promessa de Deus se cumprisse sobre a sua vida. Agora, por que ela voltou, se humilhou, ela não teve luta novamente? É aí que entra. Porque a gente pensa que as nossas lutas é o fim das nossas esperanças, é o fim da nossa expectativa. As lutas vão acontecer, o menino cresce, esse menino tem uma contenda ali com Isaac. Dessa contenda, Agar é expulsa de casa por Abraão, seguindo o texto como diz em Gênesis 21:14. Levantou, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre, olha só, um odre de água e um pão, e deu o menino. Eu te pergunto, ele não era filho? Era filho ou não era de Abraão? Ele não tinha promessa para a sua vida aos olhos humanos? Quando eu digo herança, sim ou não? Mas o pai dá o que para ele? Uma carroça de ouro? Dá alimentos para ele? O que o pai dá? Um odre de água e um... Você sabe por que isso? Porque aquilo que um dia gerou e nos impede de chegar a Deus, precisa ser arrancado da nossa vida e não ser alimentado mais. Porque aquilo que nos impede de chegar a Deus com fé, porque Abraão sabia qual era a promessa não era com Agar, era com Sara. Então se ele dá promessa, ele dá sustento para o filho, ele dá sustento por aquilo que não era filho da promessa. Pastor, está escrito isso, é só você ler em Gálatas capítulo 4, você vai ver quem é o filho da promessa e quem é o filho da carne, filho do Espírito e quem é filho da carnalidade. E ali Paulo fala claramente sobre isso. A gente precisa entender que existem frutos na nossa vida que a gente quer continuar alimentando, que são frutos do nosso erro, e aí você não pode. O que você pode fazer é cortar com
com aquelas situações que não pode levar você mais a enxergar o que Deus irá fazer na tua vida. Então ele diz, é o fim, vai doer, mas eu preciso colocar para fora aquilo que está me matando. Aquilo que está me tirando da presença da minha mulher e da promessa que Deus tem para a minha vida. Existem coisas que a gente vai ter que fazer isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abraão se levanta de madrugada, dá o pão e dá o odre, e a mulher sai. Mas a história aqui não é sobre Abraão, é sobre Agar. E aí o que acontece? Novamente, pela segunda vez, diga comigo, pela segunda vez, ela se depara com os seus inimigos. E sabe onde? No deserto. Eu pergunto, enfrentamos deserto, irmãos? Oi? Ou só eu? Alguém aqui enfrenta desertos? Alguém aqui enfrenta adversidades? Vocês estão vendo? Como é que está o calor aí, irmão? Como é que está a seca? Brasília é comparada a um deserto. Quantos graus deu hoje? Alguém lembra aí? Qual foi a temperatura máxima de hoje? Oi? 32. Ontem foi 32? Agora imagina que no deserto é 40, 50. Chega a 55 graus. Tá bom desse aí de 32? Você está querendo 50? E quando chega a noite é frio. Agora veja bem, quando eles saíram, o povo do Egito, olha como que Deus cuida. Deus colocou uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. A gente não observa, mas Deus tem cuidado de nós. Até no meio dos nossos desertos, Deus está nos aquecendo, Deus está nos alimentando e Deus está nos sustentando. Você precisa entender que você tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que no meio dos seus desertos, Ele é um Deus que Ele está cuidando de nós. Veja bem, irmão, essa mulher enfrenta o deserto pela segunda vez. E nesse lugar árido, sem vida, que consome a alma, solidão e medo, decepção, maus tratos, dor lacerante ali que cortava a sua alma, mostra para aquela mulher o desprezo recebido. Talvez ela pode ter dito, fiz tudo, trabalhei quantos anos, olha o que eu mereço. Mas para Deus cumprir algo, muitas vezes a gente vai ter que perder. É muito peso numa alma aflita, como se não bastasse, ainda depara com a escassez, a fome, a sede que o deserto produz. Para aumentar a aflição dessa valente mulher, seu único filho Ismael começa a sucumbir, tendo fome e sede. Irmão, você ter fome, você ter sede, você luta. Agora você vê os seus passar por isso, dói na sua alma. Você é capaz de tirar tudo seu para dar para os seus. É assim ou não é? A gente fica olhando, eu não sei você, mas quando éramos solteiros, tudo que você queria, que você podia, você fazia. É assim ou não é? Aí quando você casa, que você tem filho, você fala, tudo que eu quero, agora eu tenho o meu salário, não é meu, é deles. Você sempre faz tudo para eles, é ou não é? Tudo que você faz é pensando neles. Se você tem uma hora que você chega no lugar, vai tomar um sorvete, se meu menino estivesse aqui, se minha menina estivesse aqui. É assim ou não é? Tem hora que você deixa de comprar para você, para comprar para os seus filhos. Porque tudo você olha para essa bênção. Agar deixa Ismael cambaleando, queridos, justamente debaixo de um arbusto. Mas Deus não deixa a gente sem resposta. Eu não sei o que você deixou em casa hoje. Eu não sei como você deixou a sua família. Eu não sei como você deixou a sua esperança, a sua fé. Eu não sei como você deixou a sua vida financeira, como que você entrou por estas portas, ou o que você falou para Deus hoje. Deus, eu vou lá, mas eu deixei algumas coisas cambaleando lá em casa. Eu não sei qual é a distância, se é de 1 quilômetro, 2, 3, 4 da sua casa. Mas deixa eu te falar, o mesmo Deus que enviou aquele anjo lá naquele deserto, é o mesmo Deus que está falando com você aqui hoje.
O mesmo Deus que enviou aquele anjo no deserto é o mesmo Deus que está dizendo para você que Ele é um Deus de resposta. E Ele está dizendo para você: ergue-te, levanta a sua promessa, porque aquilo que Deus falou contigo vai acontecer. Levanta-te e toma posse do milagre que Deus tem para a tua vida, porque operando Ele, ninguém vai impedir. Se você entender que a voz de Deus está sobre a sua vida, mesmo no lugar de solidão, mesmo no lugar que você está chorando com a sua dor, Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para você no meio desse deserto, e o nome dele vai ser glorificado. Eu preciso crer, porque muitos de nós carregamos o peso das dores, dos sofrimentos do deserto da vida. Tem gente que só está olhando os desertos, mas deixa eu te falar, esse deserto tem começo, mas também tem fim. Esse deserto tem prazo de validade. Esse deserto vai passar. O que você não pode é parar no meio do deserto, porque se você continuar caminhando, vai chegar no final dele e você vai cantar o hino da vitória. Você precisa entender que é para quem tem força. Tem hora que a gente vai se sentir fraco, tem hora que a gente vai se sentir abatido, mas tem um Deus que está seguro nas nossas mãos. Tem um Deus que está seguro na minha e na sua mão, e a gente vai cantar, vai adorar, vai exaltar o nome dEle. Eu não posso parar. Querido, perde não é quem só fica olhando, perde é quem desiste. Eu preciso entender que eu não posso desistir. Tem milagre de Deus para a minha vida, ainda que o homem diga não, ainda que as circunstâncias digam não, ainda que os problemas possam dizer não. Tem um Deus que está na tua frente. Tem aqui a Virgínia aqui, tem o Eurípides aqui da igreja. Quem lembra aqui, a irmã Virgínia trouxe uma irmã dela, e a irmã dela veio lá de Piracanjuba. Estava aqui uma irmã fortinha. Ela sempre sentando aqui, já tem hora, quanto tempo que está vindo? Tem mais de um ano que ela está vindo fazendo um tratamento. Foi descoberto um câncer nela. E agora ela voltou. Agora uns 2 meses atrás. Porque ela tinha que fazer uma cirurgia. Mas vindo para a igreja. Vindo para a igreja. E chorando lá na casa do Eurípides, da irmã Virgínia. São obreiros aqui. E falando, ela falou: eu não sei se eu volto para casa mais. Você já imaginou? Falando com os filhos: olha, eu estou aqui em Brasília, mas eu não sei se eu volto. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Foi marcada a cirurgia semana passada. E eles foram levar ela lá para fazer a cirurgia. Chegou lá, como é que é o nome dela? Ana. Chegou lá, os médicos olharam e disseram: dona Ana? É. A senhora é dona? É. Veio para fazer a cirurgia? É, mas dona Ana, a senhora não vai fazer a cirurgia mais não. Como assim? Não, a senhora não vai fazer a cirurgia não. Dona Ana, o seu problema está resolvido. Não tem mais nada aí. Aí você fala: pastor, mas ela não está aqui para contar. Não, porque ela quis voltar para casa. Ela estava tão desesperada que ela disse: pastor, eu achei que eu não ia voltar para casa. Ei, no outro dia, no domingo, tiveram que levar ela, porque ela estava tão ansiosa para ela contar para a família dela que Deus visitou a vida dela e curou ela. Ei, a irmã Ana está lá em Piracanjuba já, com a vida restaurada, e vai ter vida normal. Deixa eu lhe falar uma coisa: você pode até ter diagnóstico. Chegou lá os médicos: o quê? Como é que é? Não, a senhora não vai ter mais cirurgia. Não tem mais cirurgia. Já imaginou se alguém sentenciou a tua vida? Se alguém falou alguma coisa, Deus está dizendo: eu estou rasgando hoje essa sentença. Eu estou dando hoje um milagre para a tua vida. Talvez disseram: é o fim. Disseram: é desse jeito. E Deus está dizendo: não, eu sou o Deus de resposta para a tua vida. E o meu nome vai ser glorificado. O que eu preciso? Acreditar que o meu Deus age. Ainda que as circunstâncias, os homens digam não. Imagine, irmão, quem é que... diagnóstico de câncer. Hoje eu fui no sepultamento. Saí do trabalho correndo para fazer o sepultamento de um tio de uma irmã aqui da igreja. A família está vindo para a igreja. Um dos tios faleceu, 70 anos, mas com câncer. Lutou 1 ano e 1 mês. As pessoas parecem que já têm assim, câncer igual morte. Lembra que era igual Covid? Fizeram tanto a nossa cabeça que era assim: Covid, sepultamento. Se alguém pegasse Covid, já estava chorando, porque vou morrer.
É assim ou não era, querido? Querido, tem coisas que amedrontam a gente, tem coisas que colocam na nossa cabeça que é o fim, tem coisas que colocaram para mim e para você que não tem mais jeito. Essa mulher também vivenciou isso, mas o teu Deus é um Deus de resposta. E eu vou te falar, vira para alguém e diga: o teu Deus tem resposta no meio dos teus desertos. Deus tem resposta para... Mas fale com fé, irmão. Olhe para alguém que está atrás, olhe para alguém que está na frente, cutuca essa pessoa e diga: Deus tem resposta para você no meio dos seus desertos. Deus tem resposta para você no meio dos seus desertos. Deus tem resposta para você no meio dos seus desertos. Você está olhando e dizendo assim: não vejo nada. O que eu estou vendo? Escorpiões. O que eu estou vendo? Aqui só animais ferozes. Tem um Deus que está te guardando. Tem um Deus que está vindo com resposta para você. Tem um Deus que vai abrir os teus olhos. Tem um Deus que vai te mostrar que tem saída para você. Tem um Deus que vai agir na tua vida. Todos vão olhar e vão dizer: o que aconteceu? Você vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. É Deus, é Deus. Como é que é isso? Irmão, entenda uma coisa, não tente explicar o inexplicável. Tem gente que fica tentando: como é que você saiu lá das Minas Gerais e veio para cá e você aqui? Irmão, não tente explicar não. Como é que você vivenciou isso? Não tente explicar não, irmão. Milagre não se explica, milagre se vive. Tem coisas que vão acontecer na tua vida, tem respostas que vão vir, que vão dizer para você assim: mas como é que você conseguiu isso? Pergunta para Jesus, irmão. Eu não tenho resposta. Como é que você chegou aí? Como é que você sentou com essa pessoa? Como é que você alcançou isso? Pergunta para Jesus, eu não sei te responder. Porque tem coisa, irmão, que só Jesus faz. Tem portas que só Jesus faz. Tem porta que só Ele abre. Tem coisa que só Ele resolve. É só Ele, só Ele. Então não tenta explicar não, dá glória. Dá glória, dá glória, dá glória. Quando chegar, o teu milagre chegar, não fica olhando para o problema e tentando quem foi, quem jeito que foi, quem pode ter sido. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Foi Jesus, é Jesus da minha vida. Quem eu tenho esperança é capaz de fazer o milagre da minha história. É Ele, irmão. Porque já era para a gente ter já o fim já. Quantos estavam esperando? Acabou. A vida daquele ali acabou, a vida daquela acabou. E o engraçado, irmão, é pessoas que muitas vezes estão próximas a nós, desejando o seu mal. Eu sempre falo, irmão, tem um versículo que eu gosto muito. É que é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Já ouviu esse versículo? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aí tem gente que diz assim: pastor, se alegrar com os que se alegram é fácil. É nada. Aí que tu se engana. Aprenda uma coisa. Quando tu chegar e que tu receber uma bênção, se você mostrar para alguém que se diz teu amigo, você vai saber na hora se ele é ou se ele não é. Se ela é ou se não é. Por quê? Porque quando você falar assim: olha aqui essa BMW que Jesus me deu. Ele muda o semblante. Te deu? Como assim? Por que para você? Já pergunta, por que para você? Como que você fez? Você roubou? Tem gente que não se alegra com o seu milagre. Tem gente que se ele vê você vem, ele não se alegra. Ela não se alegra. Ele muda o semblante. Agora, irmão, chorar é fácil. Porque você já está na lama, já está na derrota. Aí o cara te abraça. As cabideiras lá não choram, irmão, não ganha dinheiro para chorar de graça. Não, para ganhar dinheiro, vai lá e chora. Tem gente que chora porque você está na lama. Tem gente, irmão, que quer ver a desgraça do outro. E a gente está vivendo um tempo agora onde as pessoas estão querendo ver a desgraça do outro. Em vez das pessoas olharem e dizer assim: não, eu vou orar, vou interceder, Deus pode fazer, Deus pode agir. Não, a gente está muitas vezes torcendo para a ruína do outro. Irmão, aqui não tem essa classe. Nós somos pessoas que intercedemos um pelo outro, ajudamos um ao outro. Se a mão de um está caindo, você segura na mão dele e diz: vai ter vitória na tua vida, vai ter milagre na tua vida, vai ter milagre na tua casa. Irmão, nós temos que ajudar um ao outro. Falar, não, irmão, nós só podemos abrir a boca se for sair alguma coisa que tem proveito. Eu abençoo, aquele ali eu abençoo, aquela ali eu abençoo, aquele ali eu abençoo, abençoo. Eu sou abençoador, irmão. Eu sou abençoador. Você é abençoador? Então aproveita e já abençoa os três aí do seu lado. Diga: irmão, eu te abençoo, você vai prosperar. Eu te abençoo, irmão, você vai romper. Irmão, você vai chegar em lugares altos. Irmão, Deus vai ser na tua vida. Eu declaro, irmão, você vai sair desse deserto. Esse momento que você está vivenciando, você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida.
Irmão, a gente precisa acreditar. Então qual foi a primeira resposta que essa mulher tem? Ela sempre terá a última resposta. Quem, pastor? Deus. Entenda isso. A última resposta sempre será de Deus para a tua vida. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de uns arbustos, afastando-se, sentou-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer um menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela chora, mas o estado do filho de Israel é de subnutrição, concede justamente os que as crianças desfalecem ali no meio daquele deserto. Mas Agar olha e vê o fim, Deus olha e vê uma nação. Vou repetir para ver se você entende. Agar olha e vê o fim, a morte do seu filho. Deus olha para Ismael e vê uma nação poderosa. Você está olhando e está dizendo: está acabado. Deus está dizendo: vou fazer uma instituição abençoada, vou fazer uma família abençoada, vou abençoar você, onde você vai abençoar muita gente. A última resposta é de Deus. Tem causas aí que você está colocando diante de Deus, causa que aos olhos parecia que estava perdida. Deus está dizendo: através dessa causa o meu nome vai ser glorificado. Você vai testemunhar, você vai falar quem é Deus sobre a tua vida. Diga, meu irmão, diga: a última resposta é de Deus. Ainda que alguém possa apresentar para você o diagnóstico, como apresentou para a irmã Ana, você vai fazer a cirurgia, não sei se você vai passar por ela. Quando chega lá, Deus diz: não, tu não vai nem fazer cirurgia, eu já te operei, eu sou o médico dos médicos, tem milagre nas minhas mãos e tem resposta de Deus para a tua vida. Ei, querido, eu quero liberar sobre a tua vida. Deus está agindo hoje no teu favor. Esse início de mês de setembro, o Senhor está agindo em teu favor. Pessoas vão sair daqui de hoje para amanhã, pessoas já vão receber resposta de Deus. Aquilo que parecia causa perdida, Deus está dizendo: eu vou transformar o que era perdido em ganho. Estou abrindo os teus olhos hoje para o meu nome ser glorificado. Segunda resposta de Deus no deserto. No deserto Deus vai providenciar uma alternativa. Nesse deserto seu, Deus vai abrir os teus olhos para você enxergar que Ele tem resposta. Olha o que diz em Isaías 45, verso 1 ao 4. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações antes a tua face, e para cingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas. Não é nem a porta, para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Eu irei adiante de ti. Quem vai adiante, irmão? Quem está na sua frente? Então entenda, você vai sair daqui hoje, Deus já vai sair assim, ó. O que estava fechado vai se abrir. O que estava travado na tua vida, eu quero declarar: o Senhor vai te entregar as suas promessas. O que estava fechado é o Senhor que vai na frente e as portas vão se abrir na tua vida. Você não precisa, não é de homem, você precisa é de Deus. Deus está fazendo na tua vida. Ei, pastor, eu estou orando por aquele concurso. Essa semana aqui um jovem me procurou aqui da igreja, eu tenho orado com ele. Aí ele, olha só, irmãos, como que são as lutas? Fazendo o concurso da PM. No dia de fazer o psicotécnico, já tinha passado em tudo. Correu, botou a identidade no bolso. Quando chegou lá, cadê a identidade? Perdeu. No meio do caminho. Viraram e falaram: você não pode fazer. Perdeu o concurso. Por causa da identidade que ele perdeu. Falei: meu filho, tu crê em milagre? Creio, pastor. Chegou triste. Pastor, tenho me esforçado, estudado, feito tudo. Quando foi agora, sábado, ele me liga: pastor, entrei com uma liminar. O advogado entrou. Vou começar quinta-feira, amanhã. Vai começar o curso de preparatório para a PM do Distrito Federal. Por quê? Porque quem tem advogado dos advogados chamado Jesus, ele vai na tua frente. Meu querido, tem coisas que vêm para ver se você se abate, tem coisas que vêm para ver se você desiste, tem coisas que vêm para medir a sua fé, tem coisas que vêm para dizer para você: será que você acredita mesmo que eu estou contigo? Aí quando você olha, Deus vai na tua frente, abrindo os caminhos, quebrando os grilhões, fazendo daquelas situações adversas para o nome dele ser glorificado.
glorificado. É Ele que vai na nossa frente. Então eu quero liberar sobre a tua vida. Nesse deserto tem providência de alternativa de Deus. Você está olhando, é o fim. Deus está dizendo, tem uma porta para você no meio desse deserto. Ei, lá em Naum, capítulo 1, verso 3, tem um versículo que eu amo demais. Deus tem uma porta, Deus tem um caminho no meio do olho do furacão. Eu gosto assim, sabe quando você entra no olho do furacão e as pessoas olham e dizem, está no furacão. Deus diz assim, lá nesse olho do furacão tem resposta de Deus para a tua vida. Ei, para os irmãos de José era o fim, o buraco. Para Deus era uma semente que estava sendo plantada. Para os irmãos de José, vamos jogar dentro do buraco. Jogaram dentro do buraco o que, irmão? Uma semente. Que ia florescer no Egito. Tem gente que está pensando, estou derrubando essa muralha, estou derrubando essa semente. Mas toda semente vai ter que morrer. A semente só nasce se ela morrer. Tem coisas da nossa vida que você não entendeu ainda. Por isso que Deus está nos matando todo dia. Porque quando você nascer para o que Deus tem para a tua vida, ninguém vai te segurar. Tem a alternativa de Deus no meio do deserto. O poço de água viva estava diante de Agar, mas as suas lágrimas impediam de ver. Foi assim com a mulher samaritana, e assim que é muitas vezes que acontece conosco. O poço está ali. Mas deixa eu te falar, da mulher samaritana, Jesus sai de Jerusalém e vai para Samaria, porque ele era necessário. Olha o que o texto vai dizer, João capítulo 4, era o quê? E Jesus disse, hoje é necessário. Sabe o que Jesus está dizendo que hoje é necessário? Operar um milagre na tua vida. Mostrar para você que tem resposta dele para você aqui hoje. Tem resposta de Deus para a tua vida aqui hoje, se você colocar diante da palavra dele. Próximo, para a gente encerrar. Sairá da tua sede em tuas necessidades. Ele vai saciar as nossas sedes de acordo com a nossa necessidade. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há água. Há uma língua seca muitas vezes. Isaías 41, verso 10 ao 20 vai dizer, plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e a murta, e a oliveira, conjuntamente porei no ermo o cipreste, o almeiro, o bucho, para que todos vejam e saibam, e consideram, juntamente entendam, que a mão do Senhor fez isso. Põe aí para mim, põe para mim, põe para mim. Isaías 41, anota isso, irmão, anota isso, anota. Isaías 41, 17 ao 20. Porque tem coisas que a gente tem que anotar, irmão. Porque tem hora que as pessoas vão dizer, mas o que aconteceu na tua vida, Tiago? Você vai dizer, Isaías 41, 17 ao 20. Mas fale alguma coisa, não tem o que falar, irmão, está aqui, ó. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. E eu, o Senhor, ouvirei. O Senhor o quê? Ouvirei. E eu, os desertos de Israel, não o desampararei. O Senhor no meio dos nossos desertos, Ele não vai nos desamparar. Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos... Fontes, não é qualquer coisa não, fontes no meio dos vales, e tornarei o deserto em lagos de águas. Desertos em lugares de água, e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto cedro, na onde? No deserto. Não é onde tem ribeiro, não. No deserto plantarei o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, porei no ermo, juntamente com a faia, o pinheiro e o álamo. Verso 20. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão, a mão do Senhor. Quem é que te colocou lá? A mão do Senhor. Quem é que te prosperou? A mão do Senhor. Quem é que fez essa coisa? A mão do Senhor. Não, mas eu queria saber, quem é que te indicou? A mão do Senhor. Quem é o seu advogado? A mão do Senhor. Quem é a sua resposta? A mão do Senhor. Como é que você vendeu esse mês? A mão do Senhor. Como é que você conseguiu a cura? A mão do Senhor. Como é que você conseguiu fazer essa viagem? A mão do Senhor. Como é que você conseguiu chegar nesse lugar?
A mão do Senhor estava comigo. A mão do Senhor fez isto. E o Santo de Israel o criou. Uau! Quem tem causas para resolver essa semana ainda? Eu quero lhe dizer, a mão do Senhor vai contigo. Meu Deus. Vou liberar de novo. Quem tem situações para resolver esta semana? Você não vai sair daqui hoje só para a tua casa. Eu quero lhe dizer, tem uma mão poderosa que já está indo na tua frente. Ei, não tem porta que vai ficar fechada, não tem cadeado, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem tranca-rua, não tem fecha-rua, não tem, tem uma mão poderosa. Só a mão de Deus vai entrar hoje na tua causa, só a mão de Deus vai entrar no teu lar, só a mão de Deus vai entrar na tua vida. É a mão de Deus, você só precisa da mão de Deus, só a mão de Deus. Não vai nem mandar anjo, Deus vai mandar a mão dele. Ei, vai cair por terra toda situação adversa, tudo aquilo que está se levantando contra ti, a mão do Senhor vai se levantar e você vai dizer, uau, que livramento do Senhor. Aí vai dizer para você, quem fez isso? Você vai dizer, a mão do Senhor. Não repare se amanhã você receber um telefonema, uma mensagem do WhatsApp, vem aqui para receber essa bênção. Será que para mim mesmo? É, para você. Quando você chega lá, não olha o tamanho do milagre e fica perguntando, quem não? A mão do Senhor. Quem te indicou? A mão do Senhor. Quem é que te trouxe aqui? A mão do Senhor. Eu conheci um médico outro dia aqui, alguns irmãos conhecem, e ele falando que estava orando, a mãe crente, ele crente, querendo estudar, e morava numa cidade pequena lá em Minas, e ia estudar no Espírito Santo. Ele fez a prova, só tinha um dinheiro para ir fazer a prova. Voltou, não tinha dinheiro para ir ver o resultado. Aí a mãe dele foi para a igreja, chegou lá na igreja, falaram assim para a mãe dele, olha, Deus está revelando que seu menino passou no curso de medicina. Isso alguns anos atrás. Aí, pode ir lá. Aí disse que ele arrumou um dinheiro emprestado, saiu correndo, perdeu o trem lá, encontrou com um amigo que ia também para o mesmo lugar e que tinha passado. Quando ele chegou lá na estação de trem para ir para o Espírito Santo, o colega olhou para ele e disse, você está indo para onde? Ele disse, estou indo para a faculdade. Aí o colega disse, mas você sabe se você passou? Ele disse, não sei não, mas Deus revelou lá na igreja. Aí o colega olhou e disse, como assim? E ele disse, pastor, se o meu colega não tivesse perdido o trem também, eu não saberia chegar lá a tempo. Perdi e tinha me atrasado 2 horas. O colega, como sabia tudo, Deus adiantou tudo para mim. Aí ele foi. Disse que chegou lá, o colega conversando com ele dentro do trem, falou assim, tem certeza? Você fazendo medicina? Sua família? Quem é sua família aqui? Quem é você? Aí chegou lá, o colega já entrou para fazer o curso, porque ele já estava matriculado, já tinha passado já na faculdade federal. Aí ele chegou lá, quando chegou lá, me ajuda a procurar. Aí o colega chegou lá, seu nome? Fulano. Para quê? Você passou. O que estava duvidando ajudou ele a olhar o milagre. E você sabe quanto tempo que ele tinha para fazer a inscrição? Mas nenhuma hora, porque aquele dia era o último dia da inscrição. E Deus revelou na igreja, porque a mãe dele estava orando. Tem coisa que você está aqui, Deus está fazendo em teu favor. Tem coisa que o inimigo disse assim, está acabado. Deus está dizendo, é o início de uma nova história. Eu estou escrevendo algo novo para que o meu nome seja glorificado. Você está olhando e não está entendendo. Deus está dizendo, eu vou trazer de volta a resposta para você entender que no meio do seu deserto eu vou saciar a sua sede, as suas necessidades serão saciadas e o meu nome vai ser glorificado. E eu quero encerrar aqui dizendo para você, Deus vai derrotar todos os teus medos e todos os teus inimigos. Eu libero sobre a tua vida, hoje o medo está batendo em retirada. Hoje, os teus inimigos estão caindo por terra, porque o anjo disse para aquela mulher, não temas. Deus, porém, ouviu a voz do menino.
Você talvez nem saiba, mas tem gente na torre de vigília orando por você. Tem gente que Deus está ouvindo o nosso clamor. Tem gente que Deus está ouvindo e Deus está dizendo: não temas, tem milagre acontecendo sobre a nossa vida. O deserto não será motivo de pavor e derrota. Deus te ensinará a viver em meio às lutas e vencer todas as batalhas da sua vida. Moisés viveu 40 anos no deserto e aprendeu a depender de Deus e a vencer os seus inimigos. Elias sofreu depressão e angústia no deserto, mas Deus lhe enviou socorro, comida e bebida para chegar até o Monte Horebe, na presença do Deus Todo-Poderoso. João Batista viveu a vida inteira no deserto e venceu todo o pavor que ele representava para muita gente. Jesus foi tentado no deserto por Satanás, mas Deus lhe deu vitória. E eu encerro aqui dizendo: Deus vai restaurar os teus sonhos. Deus vai restaurar a tua vida, para você viver o novo de Deus sobre a tua história. Gênesis 17, quando Ismael, que te ouviu, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Você está olhando: pastor, é só uma casinha, é só um carrinho. Não, Deus está dizendo: eu vou abençoar você e a sua descendência. Eu vou abençoar você e a sua casa. Eu vou abençoar você e a sua família. Você vai ver que através de você e da sua posição, você vencendo, pode subir, filhos, pode subir, você vai tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a tua história. Você pode ter certeza, não tem medo mais que vai tomar conta de você. Você vai mudar o seu humor. Você vai ver provisão de Deus sobre a tua vida. Vai vir provisão e esperança. A tua posteridade será abençoada. Eu vou liberar de novo. A tua posteridade será abençoada. Através de você, a sua descendência será abençoada. As suas lutas hoje é para que os nossos filhos vejam quem é Deus sobre a nossa vida. Você está passando por lutas hoje que você não sabe, mas você está gerando homens e mulheres com fé, cheios de esperança, que vão tomar posse do milagre. Fique de pé em nome de Jesus. Meu Deus. Só te perguntar, com o que ele saiu de casa? Oi? Um odre e um pão. O que é odre, pastor? É uma bolsa que se colocava água para usar no deserto. Era feita de couro, esse odre. Enchia de água para você fazer uma determinada viagem. Agora olha só, e um pão. Quem é Ismael hoje? Quem é sua descendência hoje? Quem são os países árabes hoje? Nem tem petróleo, nem tem sheik. Os caras nem tem. Os aviões dos caras, quando eles vêm no Brasil, eles vêm de 3, 4 aviões. O que o presidente tem 1, eles têm 4. E a gente olha e acha que Deus vai nos desamparar. A gente olha e acha que Deus vai errar conosco. Meu querido, Deus é Deus de resposta. O que é o meu milagre, pastor? Eu entender que eu tenho uma promessa. Eu preciso entender que eu estou debaixo de uma. Sai do seu lugar e vem para frente. Eu quero orar por você. Vou te desafiar. Sai do seu lugar e vem para frente. Eu estou falando, sai do seu lugar e vem para frente. Sai do seu lugar, vem Zequinha. Vem minha filha. Vem. Sai do seu lugar, vem para frente. Vem Neumia, vem. Geisa, vem. Vem para frente. Deus é um Deus de milagres. Deus está indo em lugares
que você pensou, não quero mais nem tocar nesse assunto, eu desisti. Deus está dizendo, é engano teu. Ele vai fazer coisas que você não pode, mas Ele pode. Ele vai quebrar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, os cadeados, tudo aquilo que se levantou e foi colocado para travar a nossa vida, vai cair por terra hoje. Eu quero declarar, o Senhor está te dando força hoje. Deus está dizendo, o tempo de deserto está acabando. O tempo desse deserto está chegando ao fim. Ele é o Deus que dá o diagnóstico, mas Ele também é o Deus que cura. Ele é o Deus que abre, tira medos, incertezas. Em nome de Jesus eu concordo. Vai ter milagre, o Senhor tira todo medo, toda insegurança. O Senhor opera o milagre hoje. Eu declaro, o milagre está acontecendo hoje. Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de milagre. Quem diz que Ele não pode? Ele já colocou a roupa sacerdotal dele, filho. Ele está aí na tua frente. Ele vai te dar vitória em cada uma dessas causas. Se prepare para as surpresas de Deus. Se prepare para o agir de Deus. Se prepare que você vai dizer, foi a mão de Deus, 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 foi a mão de Deus. É a mão de Deus, é a mão de Deus. Você está olhando como, de que jeito, como Deus vai fazer? Deus está dizendo, é a mão dele, é a mão dele, é a mão dele, é a mão dele, a mão dele que vai, a mão dele que vai. Rebeca Labai. É a mão dele, naquilo que você olhou e disse, não tem jeito, não tem como vai acontecer, de que jeito, como Deus pode me tirar dessa situação? Deus está dizendo, é a minha mão já foi na frente, a minha mão já despedaçou a canga, já tirou esta situação, já operou um milagre, já, Ele é Deus de resposta. Ele nos vê em meio às nossas fragilidades, Ele nos vê em meio às nossas lutas, Ele vê, tem hora que a gente não tem nem força para levantar os braços, tem hora que a gente olha e diz, eu estou colocando e olhando de longe. Não, Deus está dizendo, você vai ver, filha, hoje eu abro os teus olhos. O que Ele te chamou para fazer, os teus olhos vão se abrir, o teu milagre está mais próximo do que o que você imagina. Ei, está do teu lado, a fonte já está aberta, a resposta já chegou, a provisão já chegou, o milagre já chegou. Eu creio nessa provisão, eu creio nessa resposta de Deus, eu creio nesse agir de Deus, eu creio no que Deus irá fazer, eu creio, por isso você precisa acreditar hoje. É Ele quem faz, é Ele quem determina, é Ele que opera, é Ele que age, é Ele que vai na nossa frente, é Ele. Deus, seu Deus, ó Pai querido, o Senhor está se movendo, a mão do Senhor está se movendo, a mão do Senhor está sobre a tua casa, está sobre a tua causa, está sobre a tua vida. A mão do Senhor está posta e Ele não retirou, Ele não removeu. O Senhor está determinando hoje, Senhor Deus, ó Pai, quando acontecer, eu haja do Senhor hoje, eu haja do Senhor sobre a causa na justiça, eu haja do Senhor na saúde, eu haja do Senhor no relacionamento, eu haja do Senhor no ministério, eu haja do Senhor sobre o relacionamento familiar, eu haja do Senhor no teu crer, eu haja do Senhor na tua fé, eu haja do Senhor nas suas condições, nos seus recursos, nas suas necessidades, eu haja do Senhor no seu local de trabalho, eu haja do Senhor na tua necessidade, eu haja do Senhor na tua expectativa, eu haja do Senhor na tua fé, porque o Senhor age, a mão do Senhor está se movendo, a mão do Senhor está se movendo, ela te sustenta, ela te guia, ela te conduz, ela te controla, ela te governa, a mão do Senhor te direciona, a mão do Senhor te restaura, é a mão do Senhor. Glórias a Deus. A mão do Senhor está se movendo no meio desta casa. A mão do Senhor está se movendo no ministério.
A mão do Senhor está se movendo no teu lar. A mão do Senhor está se movendo nos teus projetos. E a mão do Senhor está se movendo a teu favor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Creia. Se mova segundo a direção do Senhor, segundo a mão do Senhor. Te prepare para testificar, para testemunhar do que aconteceu, porque a mão do Senhor assim fez. É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Abra o seu lápis e declara. Chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Ei, você vai sair daqui hoje ainda triste? Você vai sair daqui hoje ainda duvidando? Quem é que está fazendo na tua vida? Vou perguntar de novo, quem é que está fazendo na tua vida? Quem é que está sobre a tua vida? Ei, irmão, não era nem para você estar aqui. Nem eu e nem você. O inimigo, se pudesse, já teria nos engolido vivos. O inimigo queria nos destruir. Mas sabe por que estamos de pé? Que a mão do Senhor tem nos guardado. A mão do Senhor tem nos guardado. A mão do Senhor. A mão do Senhor. E quer melhor? A mão do Senhor. Daqui a pouco, ó, já está encerrando o culto. Mas a mão do Senhor vai contigo para a tua casa. A mão do Senhor vai contigo para resolver essas situações que você precisa resolver esta semana. Essa semana a mão do Senhor, você vai ver em tudo a mão do Senhor sobre a tua vida. Eu vou liberar de novo a mão do Senhor na sua frente. Esse negócio vai ser fechado porque a mão do Senhor. Essa situação vai ser resolvida porque vai ser a mão do Senhor. Você vai ver que a mão do Senhor vai ser colocada na tua frente e o nome dele vai ser glorificado. Você pode aplaudi-lo, você pode aplaudi-lo, aplaudi-lo. Aleluia!